Olá, eu sou o professor Felipe e nós vamos ter agora uma aula de geografia, especialmente para o primeiro ano do ensino médio. Vocês podem acompanhar essa aula através do nosso livro didático a partir da página 58. O nosso conteúdo, então, é cartografia, uma forma de ler o mundo. Então, a partir de agora, nós vamos aprender alguns aspectos da cartografia do ponto de vista assim de uma cartografia básica, né, uma cartografia escolar. Vamos verificar assim como identificar alguns tipos básicos de mapas, alguns atributos e alguns elementos, né, presentes nos mapas, para a gente poder fazer uma leitura adequada. Então, uma cartografia, de uma forma geral, é uma ciência, né? É um conjunto de estudos e operações técnicas, às vezes também, né, operações artísticas, em trabalhos de elaborações de cartas geográficas, né? Em outras palavras, mapas, né, de uma forma geral. Então, a cartografia é uma ciência que trabalha com cartas geográficas, ou seja, representações da superfície da Terra, mapas, como a gente costuma falar. Uma coisa importante do quadro anterior, que eu até esqueci de mencionar, que é muito importante deixar bem claro para todos, né? O mapa, todo mapa ele possui uma intencionalidade. Todo mapa tem uma intenção. Então, a pessoa que cria um mapa, o autor de um mapa, ele carrega nesse mapa, então, as suas intenções, inclusive a sua visão política, né? Então, todo mapa ele é também um instrumento político. Isso tem que ficar claro para vocês, mais adiante a gente vai conseguir voltar a entender o porquê disso. A importância da cartografia, então, acredito que até seja um pouco desnecessário falar muito, né? Acho que todo mundo hoje em dia que vive no mundo globalizado, em contato com os meios tecnológicos, né, sabe da importância da cartografia. Então, a cartografia ela permite, né, que a gente conheça o espaço geográfico, que a gente conheça a superfície terrestre, que a gente conheça, né, os mais variados objetos e elementos dispostos na superfície da Terra. Nos auxilia a encontrar caminhos, né, rumos para seja lá onde for que a gente precise ir. E a gente consegue também, então, através da cartografia, mapear alguns fenômenos, né, que acabam sendo muito importantes para a ciência de uma forma geral e para as atividades humanas, né, das mais variadas. Aqui, então, a gente tem um mapa da presença militar dos Estados Unidos no mundo. Né? Então, a gente percebe, assim, que, com certeza, para o planejamento dos exercícios militares, né, o planejamento, a gestão, né, a administração dessa presença militar no mundo, muito só se faz possível porque temos então a ferramenta da cartografia, né, para poder auxiliar então toda a manutenção desse sistema aí, né, dessa presença militar ao redor do mundo, né? Então a gente vai falar um pouquinho, pegar um histórico, né, da cartografia. A cartografia, então, ela é quase tão antiga quanto os seres humanos, né, conseguem fazer algum registro, né, algum registro histórico, né? Então a gente tem assim mapas já muito antigos, né, registros de mapas muito antigos ou de tentativas de representar, né, um ambiente local, né, desde os povos mais primitivos. Então a gente vai destacar um pouco mais recente, assim, né, que na verdade já é bem antigo para nós, né, mas não vamos lá para a pré-história, não. Vamos falar então do Mercator, né,
que é um homem que se destacou muito na cartografia e até hoje se utiliza aí, então, o que ele desenvolveu do ponto de vista da cartografia. Tá? Então, ele praticamente inventou o que a gente chama de projeção cilíndrica, né? E essa projeção, então, ela é até hoje utilizada, inclusive os mapas mundi mais comuns que a gente conhece são nesta projeção. Tá? Então, essa aqui é o mapa mundi na projeção de Mercator, né? A projeção cilíndrica. Até peço desculpas para vocês, que para eu poder fazer uso da imagem, eu acabei tendo que cortar ela e ficou uma falha aqui, tá? Mas de resto eu acredito que a imagem esteja nas devidas proporções. Então essa é a projeção de Mercator, eu vou fazer algumas observações. Percebam que os quadrados próximo à linha do Equador, eles são menores. Então nas latitudes médias, ó, eles já não são mais quadrados, já se tornam retângulos um pouco mais espichados no sentido norte-sul. E aí, quando a gente olha para o topo ou para a parte baixa do mapa, né, no que representa a parte mais ao norte e a parte mais ao sul, então, a gente vê os retângulos bem espichados, né? E aí a gente pode fazer outras observações também. A gente observa que esse território aqui é a Groenlândia, né? A Groenlândia, então, nesse mapa, ela aparece com um tamanho, né, um território aparentemente maior do que o da América do Sul. Porém, em termos práticos, na realidade, isso está completamente equivocado. Porque a Groenlândia, na verdade, ela tem um território semelhante ao do Rio Grande do Sul, nosso estado. Tá? Porém, por ela estar na região de altas latitudes, né, bem na região norte do planeta, essa projeção de Mercator ela distorce tanto a região norte como a região sul do planeta. Então, tudo que está na região norte ou sul aparece com um tamanho maior nesse mapa, maior do que a realidade. E o que está no Equador aparece, então, com um tamanho menor. Tá? Mas isso são distorções que esse mapa apresenta. Não são falhas. Todos os mapas apresentam algum tipo de distorção. Então, ao passar lá, desde a época de Mercator, né, lá nos anos de 1500, de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa se desenvolveu na cartografia. Então nós temos o que a gente entende hoje de a cartografia contemporânea, que utiliza os mais variados recursos tecnológicos, né, para nos oferecer uma qualidade, uma precisão cada vez maior. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto, então, ele se baseia então num conjunto de satélites e radares, né? Esses satélites e radares, obviamente, estão conectados a computadores de alta sofisticação, né? E esse conjunto de aparelhos, então, satélites, radares e computadores, eles permitem, então, que a gente possa tomar imagens da superfície da Terra. Tomar imagens e aí, com muita precisão, observar os mais variados fenômenos, né? E o poder computacional em cima disso também aprimora mais ainda, né, a possibilidade de leitura dessas informações. Então a gente possui o sensoriamento remoto, então, como esse sistema de tomadas de imagens, né, e de verificação dos mais variados fenômenos através de satélites, principalmente. Temos também um outro recurso muito importante, que é o sistema de posicionamento global, né, que a gente costuma chamar de GPS, na sigla em inglês. E o GPS, então, como todo mundo deve conhecer, ele permite localizar um ponto precisamente na superfície da Terra.
Então, através do GPS, a gente pode saber exatamente onde nós estamos ou alguma outra coisa, né, na superfície do planeta. Então, a gente vai ver agora alguns atributos dos mapas, atributos, elementos aí que a gente tem que estar bem atentos para poder fazer uma leitura adequada. Então, o primeiro atributo do mapa que a gente tem que estar atento é o título, né? O título é a informação principal. O título é o que vai dizer do que aquele mapa está tratando. Aqui a gente tem um exemplo que o título aparece na área superior. Então esse título já nos fala do que esse mapa está trabalhando. Então o mapa vai mostrar a rede de transportes no Brasil no ano de 2013. Outro atributo bem importante do mapa, que todos os mapas devem possuir, nem todos apresentam, porém deveriam apresentar, é a escala. A escala, então, ela diz o quão próximo o observador está da superfície da Terra. Quanto mais próximo da superfície o observador está, mais detalhes ele vai enxergar e menos áreas ele vai enxergar. Quanto mais afastado, mais área ele vai enxergar e menos detalhes. A gente vai verificar isso agora. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa, né, um mapa esquemático, e o observador nesse mapa ele está relativamente próximo à superfície. Então a gente consegue ver bastante detalhes e pouca área. Aqui aparecem duas formas de enxergar a escala. A escala, deixa eu tirar o mouse dali para aparecer direitinho. Aparece ali os dois tipos de escala, então a escala numérica e a escala gráfica, que nós já vamos falar disso. Então esse é o mapa mais próximo da superfície. Temos um segundo mapa, então, que ele é, na verdade, um afastamento da superfície com relação ao mapa anterior. Então, nesse quadrado marrom que aparece aqui, toda a área anterior está encaixada. Vamos tentar ver a área anterior. Ó. Então, toda essa área aqui está encaixada dentro desse quadrado marrom. Porém, a gente enxerga mais área ao redor, porque estamos mais afastados dessa superfície. Porém, enxergamos menos detalhes superficiais. Tá? A gente já não enxerga, por exemplo, que tem um beco ali, ó, aqui aparece o beco, aqui aparece a via secundária, né? Que nesse mapa aqui já não aparece mais os detalhes. Então a gente vai adiante. O mapa, a mesma coisa. Todo esse mapa aqui agora está dentro, encaixado nesse quadrado marrom. Então veja o quão a gente está agora afastado da superfície terrestre, né? Então a gente enxerga uma área muito maior, porém com detalhes bem menores. E aqui nós temos então o exemplo dos dois tipos de escala que possuímos. Então a gente tem a escala numérica, que ela é apresentada assim em alguns mapas, né? Aparece um número, 2 pontos e uma outra numeração depois, e essa próxima numeração normalmente com várias casas decimais. A gente tem aqui também, então, a escala gráfica, né? A escala gráfica ela é um pouco mais fácil de compreender. Ela mostra uma régua, uma linha segmentada, e ela aparece uma numeração. Aqui na tela vocês não conseguem verificar isso, mas na folha de papel, essa régua, normalmente ela tem um tamanho padrão. Cada quadradinho desses, então, normalmente tem 1 centímetro. E cada valor desses representa, então, um valor em quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa representa 3 quilômetros no terreno real, que é a mesma informação que está aparecendo aqui em cima. Ó. 1 centímetro no mapa
significa 300 mil centímetros no terreno real. 300 mil centímetros no terreno real é 3 quilômetros. A escala numérica, ela é mais chatinha de trabalhar, porque ela vai exigir uma conversão. Sempre a variável que está aqui nesse lado, ó, tem que ser a mesma que aparece do outro. Então, no caso, se aqui for centímetros, desse lado aqui serão centímetros também. Então, 1 centímetro no mapa é 300 mil centímetros no terreno real. Outro elemento importantíssimo dos mapas que nos faz entender a informação que ele está mostrando, então, são as legendas. As legendas normalmente aparecem, então, num quadradinho, né, em algum dos cantos do mapa. Nesse caso aqui, desse exemplo, ele aparece aqui. Tá? Aqui tem um exemplo de vários tipos de legenda que podem aparecer, com tamanho, algo vai aumentando de tamanho, algo vai ficando cada vez mais escuro, vai mudando de cor, muda a granulação, a textura, ou a forma como aparece ali embaixo. Vamos parar um pouco mais, ver se some ali as coisinhas, né? Então, normalmente, a legenda aparece dessas formas. Então, aqui, por exemplo, a legenda é por valor e cor, ó, ela aumenta, ela muda de cor e aumenta o tom da tonalidade, fica mais escuro conforme aumenta o valor, né? Então, cada país está com uma cor, que representa, no caso, a população urbana. Então, a gente pode conferir aqui na legenda para conferir qual é a informação de cada país. Existem algumas convenções, né, para a gente poder colorir os mapas, né, e não ficar, senão cada país, cada cientista faz de um jeito e fica um pouco bagunçada a coisa. Quando as pessoas vão ler, não tem um padrão, né? Senão eu nem poderia estar dando essa aula se a gente não tivesse, né, alguns padrões. Então, alguns padrões, né, que se utilizam, então, por exemplo, para representar mapas climáticos, né, cores quentes. A gente vai utilizar normalmente cores entre o amarelo e o vermelho. Cores frias, violeta e azul escuro, né? Temos os mapas de hipossometria, as curvas de nível, verde para áreas mais baixas, né? E amarelo e laranja para áreas mais elevadas. E claro, também vamos lembrar aqui, ó, o azul. O azul normalmente só é utilizado em mapas para colorir o que representa águas, rios, lagos ou mares. Tá? O azul não deve ser normalmente pintado para pintar a parte continental, para pintar terras, né? Então a gente normalmente não utiliza o azul. Coordenadas geográficas, então, né, é uma informação bem importante, né, dos mapas contemporâneos. Né? A gente tem, então, as coordenadas, então, atreladas a quase todos os mapas, né, atuais. E as coordenadas, elas basicamente servem ao propósito de nós podermos localizar algum ponto na superfície da Terra, né? Onde está tal coisa. Então a gente precisa localizar algum ponto na superfície da Terra, então as coordenadas foram criadas para isso. Então as coordenadas são um conjunto de linhas imaginárias, né, as quais nós chamamos de paralelos ou meridianos. Os paralelos, então, eles acompanham então a linha do Equador. Então o Equador é o paralelo principal, e todos os demais vão estar, como a palavra mesmo já diz, paralelos a ele, né? Então, os paralelos, eles se iniciam, né, assim, a circundar o globo paralelamente a partir do Equador. Os paralelos, então, eles vão do 0 ao 90 graus sul e do 0 ao 90 graus norte. Temos também a outra linha importante,
das coordenadas, que são os meridianos, né? Os meridianos, então, são linhas que acompanham o meridiano de Greenwich. Porém, eu tenho que destacar algumas diferenças aqui. Os meridianos, eles não são círculos, eles são arcos. Eles começam num polo e terminam no outro, tá? Deixa eu voltar lá, desculpe. Eles começam num polo e terminam no outro. Já os paralelos são círculos, eles dão uma volta completa ao redor da Terra, tá? Os paralelos são círculos, os meridianos são arcos, eles começam num ponto e terminam no outro, tá? Os meridianos, eles vão também circundar todo o globo num ângulo de até 180 graus, tá? Diferente dos paralelos que vai do 0 a 90, os meridianos vão do 0 ao 180. O 180, no caso, é o antimeridiano de Greenwich, tá? O Equador e o meridiano de Greenwich, eles dividem a Terra em dois hemisférios. Isso também é importante lembrar. Então, aqui o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, então, divide a Terra em leste, oeste, oriental ou ocidental. Aqui eu apresento, então, um mapa mundi para vocês, com as linhas, as coordenadas geográficas. Então, a gente vê aqui o Equador e aqui o meridiano de Greenwich. Tá? Eles se cruzam mais ou menos nessa área aqui do Oceano Atlântico. Tá? A partir do Equador, então, do 0 aos 90 graus, que vai estar aqui nessa linha, e o meridiano de Greenwich dos 0 aos 180 graus, que é o outro lado do mundo que está nessa linha aqui, que está dividindo e finalizando o mapa, que está cortando o mapa. Então, para localizar um ponto, basta a gente poder, então, verificar, então, os valores dessa grade. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo A. O ponto A, então, qual é a coordenada dele? De uma forma bem simplificada, né? As coordenadas geográficas do ponto A são 20 graus de latitude sul, porque está no hemisfério sul, 100 graus de longitude oeste. Perdão, leste. Perdão, leste. Ok? Vamos ver outro ponto. Vamos pegar o ponto D, por exemplo. Então, o ponto D está a 60 graus de latitude sul e 40 graus de longitude oeste. E assim mesmo que a gente escreve. A gente escreve primeiro lá, na hora de escrever a coordenada, a gente coloca primeiro a latitude. Então, o valor da latitude, seguido do hemisfério, se é norte e sul. Depois colocamos o valor da longitude, seguido do hemisfério, se é leste ou oeste. Temos os fusos horários, então. Os fusos horários, então, são uma organização que se fez a partir das coordenadas geográficas para que a gente possa ter uma noção da diferença de horário entre os lugares da Terra. Então, a gente sabe que o horário não é igual na Terra porque ela é esférica e o Sol só ilumina de um lado e essa Terra está constantemente girando, o tempo está passando. Então, de um lado da Terra nós temos um horário, do outro nós temos outro horário para as pessoas que vivem lá. Então, para organizar isso, foi criado então esse mapa dos fusos horários, que ele é um mapa de padrão internacional. Tá? Ele foi criado a partir das coordenadas geográficas. Então, a partir dos principais meridianos, a gente vai ter então os fusos horários.
Cada fuso horário, então, possui aí mais ou menos aí, está encaixado aí, possui 15 graus, né? 15 graus da esfera terrestre, tá? E à medida que a gente vai para um lado ou para o outro, para leste ou para oeste, ou a gente fica com o horário mais avançado ou o horário mais atrasado. Vou falar esse conteúdo de forma mais resumida, tá? O Brasil, então, ele possui 4 fuso horários, como a gente pode perceber aqui, tá? Então, a gente tem o fuso horário da ilha de Fernando de Noronha, temos o fuso horário, que é a hora de Brasília, que pega toda essa região laranja do Brasil, que é o horário de Brasília. Nós temos esse fuso horário aqui, que pega o Amazonas e o Centro-Oeste, ó. E temos mais um fuso horário diferente, né, para o pessoal que vive nessa região aqui do Amazonas e do Acre, é um outro fuso horário. Então, assim, ó, deixa eu ver se sai aqui. Tá. Então, assim, ó, o Acre está a 3 horas de diferença de quem vive em Fernando de Noronha. Então, uma pessoa que vê amanhecer, né, que está vendo o sol nascer lá em Fernando de Noronha, lá no Acre é 3 horas antes, né? Então é muito mais cedo. Então essa diferença aí é em função da curvatura da Terra, né? Começa a amanhecer primeiro aqui na costa, que o Sol nasce, né, no leste. Então começa a nascer, o Sol nasce no leste, começa a amanhecer aqui para o pessoal de Fernando de Noronha, para o pessoal dessa região da costa nordestina. E só 3 horas depois, então, vai amanhecer para quem está nessa região aqui do Acre. Então a gente vai verificar agora algumas formas de representação cartográfica, né? Nós temos vários tipos de como as informações podem aparecer no mapa, né? Como é que a gente desenha uma informação no mapa? Vamos ver. Temos vários tipos de símbolos, tá? Normalmente utilizamos símbolos proporcionais. Semelhante, a gente faz aqueles gráficos, né? Gráficos de barras, gráficos de pizza, que a gente utiliza cores e tamanhos proporcionais, nós utilizamos também nos mapas símbolos com essa mesma característica. Então aqui a gente percebe, por exemplo, símbolos proporcionais. Então, estoques de bilhões de dólares em 2010. Tá? Então vai aparecer o estoque de dólares de cada país. Tá? Quanto maior é o círculo, maior é o estoque. E veja que ele é proporcional. Vai do 5 para o 20, para o 100, para o 500, para o 2000 até o 6.890, que é o círculo maior. Tá? Então, a gente pode apenas comparar. A gente pode escolher um país qualquer, podemos escolher o Brasil e verificar qual é o tamanho do seu círculo. Eu acredito que seja esse aqui. Então, se vocês concordam comigo, a gente vai verificar que ele é o círculo do 500, do valor 500. Então, o Brasil, em 2010, possuía em estoque 500 bilhões de dólares, conforme segundo esse mapa. Já vimos também, né, as variações das tonalidades, estamos vendo de novo. Tá? Quanto mais escurece, quanto mais escurece a cor, quanto mais forte ou mais quente fica a cor, maior é o valor conforme aparece ali na legenda. Símbolos pontuais. Então, esse aqui é um mapa mais facinho, porque o símbolo pontual ele quer apenas dizer onde está alguma coisa. Ele quer apenas localizar algum ponto.
Nesse caso aqui, são os municípios com indústria metalúrgica em 2013. Isso pode ter mudado. Então, cada pontinho representa um município que possui uma indústria metalúrgica. Então, esse mapa não tem muita preocupação com manchas, com símbolos, com cores, né? Com textura. Ele basta botar um pontinho na localização certa e ele já representa ao fim que ele serve. Os símbolos lineares, normalmente esses símbolos eles querem dar uma noção de movimento ou fluxo, ou seja, alguma coisa está se movimentando, alguma coisa está saindo de algum lugar e indo para outro. Nesse mapa exemplo, então, nós temos os destinos das migrações. Então ele mostra direitinho da onde as pessoas estão saindo e para onde elas estão indo. A ponta das flechas mostram para onde as pessoas estão indo, principalmente aqui os Estados Unidos e o Canadá, saindo de várias regiões, tanto da região indiana, da região da Indonésia, da região da América Central. A Europa também recebe uma flecha bem intensa, de vários países da América Central e da América do Sul, inclusive do Brasil. Então, essas setas normalmente representam movimentos ou fluxos. Aqui temos um mapa bastante utilizado também, que são os mapas de anamorfose. O que a anamorfose faz? Ela deforma o mapa para mostrar alguma informação, né, normalmente do ponto de vista da proporcionalidade, como a gente já comentou também. Então, nesse mapa aqui, ó, a gente vai ver os países que mais emitem dióxido de carbono no mundo. Quanto mais emissão, maior vai ser o tamanho desse país. Quanto menor a emissão, menor vai ser o tamanho. Então a gente vê países bem pequenininhos, ó, que quase não emitem o tal do dióxido de carbono, mas temos alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Índia, China e Japão. São esses, então, ó, claramente os campeões na emissão de dióxido de carbono no mundo, visto que eles estão com o território na representação deformado, aumentado, com relação aos outros. Projeções cartográficas, então, é o que nos permite fazer mapas, tá? Nós temos alguns principais tipos de projeção, né? A projeção, ela pode ser entendida de uma forma mais ou menos assim. Como se nós tivéssemos uma luz, uma lâmpada dentro do globo terrestre. Essa lâmpada é acesa, então, e ela vai iluminar a superfície redonda do globo. A partir daí, então, ela vai projetar as formas, né, das terras do globo, ela vai projetar essas formas das terras num papel plano, normalmente, né? E aí, conforme esse papel plano ele é posicionado, a gente vai ter um tipo de projeção ou outro. Vai ficar um pouquinho mais claro com os exemplos. Então aqui, a gente tem o globo terrestre, como eu disse, e um papel é colocado ao redor do globo. Acende-se uma lâmpada dentro do globo, e aí as formas da superfície terrestre são projetadas no papel. Parecido com a brincadeira que a gente faz com as mãos e com a luz para projetar uma sombra na parede e fazer uma forma com as mãos. É mais ou menos isso. Aqui tem um outro tipo de projeção, ó, o globo terrestre, aí colocado um papel, se projeta a imagem no papel e ela sai mais ou menos assim. Aqui tem a projeção de Mercator, como a gente viu anteriormente, né? Com as suas distorções, o papel ele é colocado assim de uma forma curvada ao redor do globo. E é por isso que na parte, como o papel aqui está aberto em cima e está aberto embaixo, ó, vocês podem observar, e é por isso que a parte norte e sul do globo ficam distorcidas na projeção de Mercator. Aqui uma projeção cônica,
Aqui é a projeção plana, o papel está plano. Cônica porque ele faz um cone ao redor do globo. E aqui é cilíndrica, a projeção cilíndrica, porque ela forma um cilindro ao redor do globo. Esses são os 3 tipos principais de projeções. Novamente temos aqui uma projeção cilíndrica, só que essa daqui é de Peters. A projeção de Peters ela tenta corrigir as distorções da projeção de Mercator. Porém, o mapa fica todo assim um pouco distorcido também. Ó. Quem olha esse mapa às vezes acha que esse mapa está errado, acha que a pessoa esticou ele, mas na verdade ele não tem nada de errado. Todos os mapas têm algum tipo de deformação, de irregularidade. Tá? E esse planisfério de Peters ele conserva a área dos planetas, a área dos países, ó, os países do planeta. A plana, ó. Normalmente a plana é muito utilizada para regiões polares, ó, aqui a gente tem a Antártica, a pontinha sul do hemisfério da América do Sul, a Austrália, ali, Nova Zelândia, e aqui a África e a ilha de Madagascar. Por hoje é só. Eu espero que não tenha ficado nem muito longo, nem muito corrido. Eu espero que vocês possam aproveitar essas explicações, esse material. Revejam o vídeo se for necessário. Façam os estudos, as leituras. E qualquer coisa, procurem o SOR nos nossos meios de comunicação, né, habituais. Ou pela agenda virtual, ou através do portal. Ok? Bons estudos para vocês. Grande abraço.